o Flamengo começa a preparação para a partida contra o Central Córdoba pela Copa Libertadores da América. Mas quem acha que vai ser moleza pegar o Central Córdoba pode quebrar a cara também? E corre muito risco de se complicar, mas eu acho que o Flamengo vai preparadíssimo, sabendo de toda essa responsabilidade que é esse jogo. E tem jogador de sobra. O Flamengo começa o projeto para o Super Mundial de Clubes e a taça do Mundial está no Rio de Janeiro. Aqui no Museu do Flamengo, na sede do clube na Gávea, a abertura oficial do Tour da Taça do Super Mundial de Clubes da FIFA nos meses de junho e julho. Estiveram presentes o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, a Charanga Rubro-Negra, a primeira torcida organizada do Brasil, e os mascotes Binho e Urubão. Tudo certo entre Flamengo e Jorginho, e ele será o novo reforço do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. E o Flamengo tenta a contratação do jogador João Félix do Milan. A história do João Félix. Bruno, não foi uma sondagem, informação é negociação em andamento. É um jogador com 25 anos de idade que já rodou vários grandes clubes do futebol europeu, né? Ele gosta de jogar mais da esquerda para dentro. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima terça-feira, muito bom dia e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que começou a preparação para a partida contra o Central Córdoba pela Copa Libertadores da América e tem, meus amigos, novidades aí no mercado da bola. O Flamengo está muito próximo de anunciar o jogador Jorginho e está tentando a contratação do jogador João Félix do Milan. Mas antes, chega aqui daquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Agora faz o seguinte, vai nos comentários aqui embaixo, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Coloca aí pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Vene Casagrande, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora pras últimas informações do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, tá chegando a hora, o Super Mundial se aproxima, 15 de junho, o início do Super Mundial e o Flamengo recebeu uma visita especial. Qual seria ela? Olá, fã de esportes. Aconteceu na manhã desta segunda-feira, aqui no Museu do Flamengo, na sede do clube na Gávea, a abertura oficial do Tour da Taça do Super Mundial de Clubes da FIFA nos meses de junho e julho. Estiveram presentes o presidente do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, a Charanga Rubro-Negra, a primeira torcida organizada do Brasil, e os mascotes Binho e Urubão. O presidente BAP falou do Super Mundial de Clubes e da taça. Peça belíssima, né? Para além de um troféu, uma obra de arte desenvolvida por um grande artista. Enfim, então, muito bacana ter esse troféu aqui conosco. Oxalá ele fique esses 2 dias do tour e que ele volte para cá definitivamente após o Mundial. Vai ser algo diferente, é a primeira vez, eu acredito que isso veio para ficar e será definitivo. Vai mudar mais uma vez a forma como o futebol, como negócio, funciona no mundo. A história do João Félix. Aí você que hoje trabalhou a beça, tá vendo o Sport Center, tá desligado. João Félix, ele mesmo, o jogador português que já rodou muito, surgiu como um grande destaque, teve momentos, é verdade, mas já rodou em muitos times. A informação é que o Flamengo tem interesse no João Félix, chegou a procurar o jogador que pertence ao Chelsea, está emprestado ao Milan, mas segundo a informação da ESPN, você pode, aqui a gente tem a apuração, você pode ler a notícia completa no espn.com.br. A informação é de que ele ganha em torno de 10 milhões de reais no Milan atualmente. E para jogar no Flamengo teria que reduzir muito, mas é muito mesmo, né? E aí é o tipo de encaixe salarial que não parece nem perto de acontecer, mesmo o Flamengo sendo hoje no continente uma potência esportiva e financeira. Não parece ser o caso, mas queria que você falasse sobre João Félix e o interesse rubro-negro. Bom, eu tenho feito alguns jogos do João Félix na Série A, né? A gente faz a Série A, o campeonato italiano,
e ele não é titular da equipe do Milan, foi contratado inclusive para tentar fazer o Milan chegar ao mata-mata da Champions League e ir longe na competição e não correspondeu. É um jogador com 25 anos de idade que já rodou vários grandes clubes do futebol europeu, né? Chelsea, Atlético de Madrid, no futebol português nem se fala, na própria seleção portuguesa, tem títulos importantes, mas ainda não se consolidou como um dos grandes jogadores do futebol europeu. Inclusive esse gol aí, ele participa, né, o gol contra o Lecce, acaba desviando ali na defesa do Lecce e entrando, ele participa do gol, mas é um jogador que não tem sido titular dessa equipe. O Flamengo sinaliza pelo mercado, né, com essa informação surgindo aqui para o Brasil, que vai buscar nomes fortes para tentar fazer o Flamengo manter o que estamos vendo nos últimos anos, né, Felipe? Trouxe o Alcaraz, que é um jogador também passagem pelo futebol europeu e voltou para lá. Isso sem contar os brasileiros que estão retornando, né? O caso do Danilo, do Alexandro, do Jorginho, né? Que é um jogador que está aí em vez de acertar com o Flamengo. Então o Flamengo sinaliza para o mercado que vai de novo, né, ter uma equipe competitiva e com jogadores acostumados a esses cenários. Eu acho que não é o caso para a contratação do Flamengo, né? O caso do João Félix. Muito também por essa questão financeira, né? Porque não é baixar a pedida salarial, não. É praticamente diminuir 90% do que ele ganha, porque é um cara de 25 anos ainda, muito valorizado na Europa, apesar do momento em que vive, né? Não é um dos grandes protagonistas, não é um cara também de primeira prateleira hoje do futebol europeu. Um jogador muito bom para o meio-campo e João Félix para o Super Mundial. João Félix, que era uma enorme promessa, já está com 25 anos. Está no Milan nesse momento, disputou a primeira parte da temporada no Chelsea, foi para o Milan. No Milan, por enquanto, se eu não me engano, só fez um gol. Você acha que é uma boa trazer um jogador com esse retrospecto recente? Primeiro, de novo, né, a potência do Flamengo, né? De ir ao mercado europeu a brigar por dois caras que, bom, Jorginho totalmente consagrado, né? Capitão do Chelsea, o cara da Itália, sério, jogador que transmite seriedade e transmite confiança de que vai dar certo, né? Por la personalidade. E João Félix, como você falou, 25 anos, no auge da carreira, no auge. Obviamente que não foi aquele Cristiano, mas muito longe, aquele Cristiano que em Portugal o Barça e o Atlético queriam que ia ser, né? Mas o talento ele tem, obviamente, por isso tanta expectativa sobre ele. Já não transmite, como Jorginho, a mesma confiança de um atleta, de um ser humano, uma pessoa que venha a Brasil, a Rio de Janeiro, a ser 100% profissional, né? E a se tomar esta oportunidade como algo de vida ou morte, né? Não quer dizer que não pode ir bem, que não tenha qualidade para isso, mas eu vejo no Jorginho um profissional que traz muito mais confiança para ir para o Brasil, para ir para o Flamengo, para o Janeiro, que hoje é o Félix, né? Sendo que a idade dele ainda é ideal, 25 anos no futebol. Não, era para ele, era para ele nem cogitar vir ao Brasil nesse momento. Você se imagina o João Félix vendo o Flamengo e tomando isso como uma oportunidade da vida, a volta por cima. Mas não parece ter a pinta de quem vai ter esse sangue nos olhos. E aqui no Brasil, todos sabemos que quem acha que vai ser fácil... Quebra a cara. Quebra a cara, né? Porque futebol é competitivo, torcida impaciente, ao terceiro jogo partem para cima, vão no vestiário, colocam dedo na cara, o europeu não está acostumado, não é fácil. Luiz, e na Libertadores, quem acha que vai ser moleza pegar o Central Córdoba, pode quebrar a cara também? Com toda certeza. Mesmo já tendo recebido um aviso e tanto na ida no primeiro turno da primeira fase? Sim, corre muito risco de se complicar, porque é um jogo difícil, o primeiro jogo já deu mostra disso, e o Flamengo tem que ir buscar a vitória. O empate já não é bom, derrota é uma tragédia. Sim. Mas o Flamengo é o Flamengo, apesar, né? de que o Flamengo fecha, né, os dois últimos jogos do retorno da fase de grupos no Maracanã. Sim, mesmo assim, né, Plirra? O Flamengo, se perder, fica com 4. Vai a 8. O LDU 10. Complicado. É um jogo difícil, mas eu acho que o Flamengo vai preparadíssimo, sabendo de toda essa responsabilidade que é esse jogo. E tem jogador de sobra
para fazer um bom jogo e trazer um bom resultado para o Rio de Janeiro. O Flamengo, eu queria falar de um personagem aqui, porque ainda não é jogador do Flamengo e é uma negociação difícil. Está até no espn.com.br, nossa matéria ali, nossa apuração, que o Flamengo gostaria de contar com João Félix. Esse mesmo do Milan, né? O João Félix já do Benfica, do Atlético de Madrid, do Chelsea, do Barcelona, enfim. E a esperança da contratação vem por quem? Pelo Boto, tá? No poder de convencimento, de ir lá conversar com os jogadores, são portugueses e tal, bater um papo, porque o João Félix, seu staff ainda acreditam que tem possibilidade na Europa, ainda pode ter mercado na Europa, ele tem 25 anos, o mundo árabe pode vir com caminhões de dinheiro, tem essa possibilidade também, talvez o Brasil fosse um plano B. Porém, o Boto vai tentar convencê-lo o contrário, que aqui pode ser o principal destino. Eu quero perguntar aqui para vocês, o Bineiro até já levantou a mão, faz sentido? Porque sempre que vem um jogador lá de fora que está meio que embaixo, a gente fala, não, mas aqui no Brasil ele vai chegar, ele vai deitar, vai dar certo. Rames Rodrigues está aí para mostrar que, né, não é bem assim o negócio. E aí eu pergunto, faz sentido? Vale a pena? Olha, William, eu quando comentava jogos em que o João Félix participava, eu sempre fazia uma comparação um pouco dele como se fosse o Neymar, porém muito abaixo. O Neymar é um jogador que queria ser o protagonista desde quando saiu do Barcelona, né, quando ele foi para o PSG. Ele acho que foi em grande parte para ser o Messi do PSG e não conseguiu, por diversos motivos, apesar de ter jogado muito bem. Sim. O João Félix, vamos lembrar que quando o Atlético de Madrid o contrata, ele foi, se não me engano, até aquele momento a contratação mais cara da história, ou algo próximo disso. Ele só passou por times muito ricos. Sim. Por times muito grandes. Times top da Europa. E mesmo com os times precisando de um outro comportamento dele no sem bola, muito, ele nunca se mexeu. Ele sempre se colocou acima dos clubes. Eu fico imaginando como ele vai se comportar se ele vier para o Brasil. Então, a não ser que o Boto, caso o Flamengo consiga contratá-lo, tenha sobre ele uma ascendência que vai fazê-lo ter um comportamento diferente, porque tecnicamente, se ele vier, eu tô querendo não ser injusto aqui, mas por exemplo, do Flamengo, e olha que isso não é pouca coisa, ele será o jogador mais técnico da equipe. Ele é muito técnico. Ele chegaria para ser titular do Flamengo. Tecnicamente, sim. Agora, por exemplo, ele gosta de jogar mais da esquerda para dentro. Você já tem o Gerson jogando da direita para dentro, então imagina que o Gerson fique no Flamengo, você precisa ter um jogador agudo do outro lado. Aí ele vai disputar com o Arrascaeta a posição. Pois é. Tecnicamente ele é melhor que o Arrascaeta, mas o Arrascaeta é mítico no Flamengo, o Arrascaeta entende o Flamengo, a Arrascaeta, mesmo com algumas dificuldades, participa muito mais do sem bola que o Flamengo. Ele não pode ser titular no lugar do Arrascaeta, eu vou ser bem direto. Polêmico aqui agora. Oi? Mas melhor que o Arrascaeta. Tecnicamente? Eu acho. Quando é que você viu isso? Então, o jeito que ele trata a bola. Em que ano você viu? Mas ele trata a bola no jogo. Mas o Milênio Domingos fazia uma são lampejos. Não é isso. Não vai jogar na seleção brasileira. Hoje, assim, se fosse para, de alguma maneira, diminuir o espaço do Arrascaeta, eu acho que seria nem pensar. Eu acabei de falar que ele não pode ser titular no lugar do Arrascaeta. Porque o Arrascaeta é Arrascaeta e nesse não se toca. Claro que é um jogador que também tem muitos problemas físicos, o calendário é aquilo que a gente sempre fala, então você pode até dizer, bom, mas é legal ter dois desse nível, até porque o João Félix, como disse o Bineiro, pode jogar um pouco mais aberto e tal. Um construtor pela esquerda e de velocidade pela direita, invertendo isso, e dá algumas opções. Agora, assim, é engraçado que eu estava hoje transmitindo o jogo do Milan, o João Félix estava no banco mais uma vez, né? E aí, enfim, o Milan perdendo o jogo para o Genoa, eu até falei, cara, enfim, né? Você pode colocar o João Félix. O cara aí, né? Mas assim, não é nem o primeiro nome que te vem à cabeça. Tem muita convicção, né? Não é o primeiro nome, porque assim, você já meio que descarta pelo que tem sido o rendimento dele nos últimos tempos. Ele entrou bem, inclusive acaba participando dos gols da virada do Milan. Só que assim, é certo que ele não vai ficar no Milan. Ele está emprestado do Chelsea para o Milan e a imprensa italiana toda já diz que ele não vai ficar, que o Milan não quer manter, que ele tem certeza absoluta. Os outros nomes são discutidos, se vão ficar, se não vão ficar. O Walker foi aprovado, os outros dependem do dinheiro que o Milan vai ter ou não. O João Félix eles não querem. O Chelsea também não quer. E aí eu até falei, antes de saber dessa coisa da transmissão, da possibilidade do Flamengo contratá-lo, eu até falei na transmissão, falei, agora,
Eu também não sei qual vai ser o destino do João Félix. Eu não sabia do interesse do Flamengo. Não sei qual vai ser o destino do João Félix, porque ele não vai ter mais espaço em clubes deste patamar no futebol europeu. Nas principais ligas. Não tem, nas principais ligas. Clube turco, grego, isso, assim. Mas aí nós estamos falando, o que eu estou falando é Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, os principais clubes, ele não vai ter mais espaço. Ele vai ter espaço no futebol europeu se quiser baixar um pouco o nível de time, ele não vai para os gigantes desses países. E aí, sinceramente, assim, o Flamengo, no fim das contas, ok, claro que não é o que ele gostaria, né? Pelo que a gente sabe, ele gostaria de permanecer no futebol europeu, ainda acreditando. Mas assim, o Flamengo é um lugar que lhe permite não só jogar o Mundial de Clubes, mas brigar por título continental, por título nacional, numa liga importante, coisa que ele não ia fazer se ele fosse, sei lá, pro Villarreal, pra Fiorentina, pra... Sabe, tô dando... Porque é o seguinte, eu não vejo outra categoria de equipe na Europa porque ele... Hoje em dia não tem mais. Quando ele vai ao Atlético de Madrid, parecia algo tão distante do jeito de jogar do Atlético. Fala, nossa, Atlético tá do Simeone como... reformular. Como o Simeone, né? O Simeone não conseguiu fazê-lo aprender a marcar ou se dedicar como necessário. Não encaixa. Mas, bom, Barcelona. Isso me assusta. Esse cara nasceu para jogar no Barcelona. Nasceu, né? Agora do Atlético, agora ele vai jogar. Eu achei que ele fosse jogar no Barcelona. Agora ele vai jogar. Todo mundo achou, até o Barcelona. Eu achei. E nada no Barcelona. Agora, Chelsea. Nada no Chelsea. Milan. Nada no Milan. Então, assim, tá bom. Sou João Félix. Você contrata no Flamengo? Olha os clubes, né? Você Benfica, você tem Benfica, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Milan. O que vem pela frente? Porque você não vai pedir também, pedir uma fortuna, mas se você não me mostra... Então, assim... Então, são gigantes, são clubes grandes em seus países e aqui não seria diferente. A possibilidade... Tem um clube gigante aqui no Brasil e na América do Sul. E assim... falar o que eu faria. Ninguém está na pele de jogador, ele pode falar, eu não quero ir para a América do Sul. Agora, se ele for convencido, talvez seja a grande chance dele de encontrar um futebol que ele dialogue com ele, tecnicamente, no ambiente de Flamengo. Não é um ambiente que ele vai poder dormir, porque hoje o Flamengo é um time muito mais ativo, ainda mais com o treinador, né? Que tem. Mas vídeo Alcaraz, vai ter um chefe da mesma nacionalidade que o conhece, Felipe Luiz, que se topou o Flamengo, poderá inseri-lo nesse contexto e ter um Mundial de Clubes. Tudo bem, que é uma chega muito rápido para um desempenho imediato. Aí é outra conversa. Agora... Mas não é loucura. Não é loucura de maneira alguma. Quero ver como é que é só um negócio, porque alguém está com essa carta na mão. Sabe por quê? João Félix, entendeu? Olhando para o Flamengo, Jean, não sei o que você pensa, assim, vou dar uma ideia aqui, obviamente, de um cara que parece que não vai ficar no clube, agora ultimamente tem jogado mais. O Flamengo precisa, para mim, eu acho, de um outro centroavante, se for olhar com muito detalhe o elenco, porque tem jogador para trás, jogar atrás do centroavante, tudo quanto é característica aos montes, e precisa talvez de um outro volante. Se eu tenho dinheiro que eu vou gastar no João Félix, eu tento negociar com o Casemiro, por exemplo. Eu acho que tem muito mais lógica para aquilo que o clube precisa. Mas o Jorginho está chegando. O Jorginho está chegando. Perfeito. Jorginho. Então, o Jorginho faz mais sentido, eu acho. Se você tem que escolher hoje entre olhando Jorginho o elenco e João Félix, olhando para o elenco, eu acho que o Jorginho faz mais sentido. Não, eu acho excelente contratação. Sem dúvida. Qualidade também, não só por necessidade, mas qualidade também. Claro, é um cara que, enfim, é um cara que é um volante, mas é um volante muito técnico, que ajuda na armação do time de uma maneira indiscutível. Para mim, ele foi no título da Euro da Itália em 2020, ele foi, 2021, né? Ele foi um dos grandes nomes, certamente ele foi essencial ali, porque era o jogador que marcava, que saía jogando, que iniciava as jogadas. Então, se você tem que optar entre um e outro, aí olhando para as carências do elenco e também para o sucesso no futebol europeu, porque para mim não tem comparação. Se você olhar para a carreira do João Félix, apesar de toda a expectativa que houve em relação ao futebol dele durante muito tempo, e para a carreira do Jorginho,
são carreiras incomparáveis. O Jorginho tem muito mais sucesso, o Jorginho triunfou absolutamente, né? Triunfou no futebol de clubes, triunfou no futebol de seleções, então assim, é um jogador de altíssimo nível. Agora, o Flamengo não tem, aparentemente, tem que fazer uma escolha, né? O Flamengo não tem essa dificuldade. Só me chama um pouco a atenção as duas contratações, num aspecto que até eu e o Calçade, a gente falava outro dia, parece que vai haver uma mudança no perfil de contratações do Flamengo, que o Flamengo vai deixar de contratar as estrelas. A gente falou isso, acho que na época do Juninho, que ele é contra... Vai ser um olhar mais técnico, mais pontual, e não um olhar simplesmente para o nome, e não é minimizando esses nomes. Agora, de novo, a gente está falando de contratação de possíveis contratações de bazuca, gigantes. Né? É que o Jorginho é uma oportunidade tipo Danilo, né? Sim, o Jorginho, isso. Você vai, cara que tem uma história, tal, não vai... É a mesma lógica que você falou do Dudu também. Você vai ali, ele está no mercado. E aí o poder de atrair hoje do Flamengo, um jogador desse nível, ele é imenso, porque ele tem tudo que o jogador quer. Né? Você está num clube gigante, organizado, o salário você recebe em dia, não tem problema, disputa títulos. Peraí, se eu vou voltar para o Brasil, o que o cara quer? Quer isso, quer disputar título, não quer sofrer. Ele quer uma oportunidade de ser campeão ali, na terra dele. Porque alguns tem jogadores que a gente precisa entender, tem uma história muito pequena no Brasil e enorme fora. Então, em vários momentos a gente encontra gente que tem esse desejo de retornar para pertencer. Falar, eu sou o brasileiro que jogou futebol no Brasil também. Como o Hulk, por exemplo, fez. O Hulk fez. Até o Ronaldo Fenômeno entrou numa dessa, que fez a vida aos 17 anos no Cruzeiro, menininho e tal, explodiu no futebol europeu e conseguiu jogar alguns meses no Corinthians. Vini, você acredita nessa possível vinda do João Félix ou foi apenas uma sondagem? Não. Bruno, não foi uma sondagem, informação é negociação em andamento. Agora, se vai ser contratado ou não, aí é uma outra história. É difícil. Mas eu falei para vocês, 2, 3 meses atrás, Jorginho. Tentaram desmentir, falando não tem nada. Tá aí, o jogador sendo contratado. Tem mais algum nome além do João Félix? Sim. O Flamengo está tentando, olha só, isso é até uma boa pergunta, para esclarecer, porque muita gente me questiona isso. Vene, o Flamengo, além de João Félix e Jorginho, vai trazer mais quem? Qual posição? O Flamengo está tentando. O Jorginho já está certo, beleza? O Flamengo está tentando um meia, que no caso é o João Félix, e tem outros nomes aí também na mira do Flamengo, só que eu só descobri do João Félix até o momento. E pontas habilidosos. E eu acho que o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro explica um pouco por que o Flamengo deseja contratar pontas, né? O Michael não dá, vocês mesmos falam aí. Bruno Henrique, uma incógnita, sobretudo por conta da situação envolvendo fora das 4 linhas, você já sabe, não vou ficar falando sobre isso. Mas quem? Cebolinha, toda hora um problema físico, inclusive realizou exame médico. Preocupa, não é? Eu acho que tem algo aí, tá? Eu estou apurando aqui, mas não é algo simples não, no sentido assim, não tem nada. Não, ele foi fazer exame, é porque tem suspeita de alguma coisa e ele sentiu dores no tendão aquele que ele teve que operar recentemente. Então o Flamengo precisa de ponta, gente. O Flamengo precisa de ponta. Ó, programação atualizada do Flamengo para a semana, galera. Segunda-feira hoje teve treino, 10h30. Terça-feira, 9h30, amanhã treino. 4 horas da tarde, voo, tá? Lá para Santiago del Estero, 7h55, a chegada prevista lá. Quarta-feira, dia do jogo, saída para o estádio. Aí na quarta-feira, 9h30, jogo contra o Central Córdoba. Aí o time volta para o Rio de Janeiro, 1h30 da manhã de quinta. Na quinta, chegada prevista, 4h45. Na quinta, treino à tarde. Eu gosto do Felipe Luiz por causa disso. É sem resenha, sem descanso. Sexta, 3h30 da tarde. E sábado, jogo, 9 horas da noite, contra o Bahia, no Maracanã. Rapaz, o Bahia tá jogando muita bola. Eu acho que vocês não têm noção quem é Jorginho, não, cara. Eu acho que, sei lá, vocês devem achar que é um jogador qualquer. Vamos lá, vou pegar aqui, eu vou botar na imagem aí para vocês, cara. Vamos lá, eu vou fazer questão de compartilhar a tela. Vai me dar um trabalho, mas eu vou fazer isso. Eu acho que vocês não têm noção, cara. Vamos lá. Dá para ver aí? Dá para ver aí? Peraí. Ó, vocês conseguem ver aí, né? Vamos lá. É simplesmente um jogador de 33 anos, tá?
Pô, vocês estão ficando loucos, vocês não sabem quem é Jorginho, não. O cara foi campeão. Pô, ó o alerta aí, ó. Sai! O cara foi campeão, simplesmente. Mundial de Clubes, Eurocopa, Supercopa Europeia, Liga dos Campeões, Liga Europa, Supercopa da Itália, Copa... Ai, sai, tio Gol, sai. Vamos. É isso. Aí tá. Pela seleção italiana, Eurocopa 2024, Eurocopa 2021. Ele começou lá no Hellas Verona, tá? Mais o quê? Teve passagens por Napoli, Chelsea durante anos. Tá no Arsenal desde 2022. O Arsenal queria renovar com ele, inclusive. Cara, eu acho que vocês precisam comemorar a contratação, não é reclamar. Ai, cortina de fumaça. Ai, só tá falando isso porque perdeu ontem. Claro que não, cara. O Flamengo tá tentando contratar o Jorginho há meses. Aí quando fecha a contratação, ai, a cortina de fumaça. Ai, só tá falando isso porque perdeu pro Cruzeiro. Vocês estão loucos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão buscando novos reforços pro Super Mundial de Clubes. Jorginho praticamente certo e o Flamengo movimentando o mercado da bola, tentando a contratação do jogador João Félix. A taça do Super Mundial está aí no Rio de Janeiro. O Mengão fazendo essa exposição, né? A FIFA fazendo essa exposição da taça. E agora vamos ficar de olho nessa partida contra o Central Córdoba. Eu já quero deixar o meu palpite aqui. Eu acho que vai ser uma partida dificílima para o Flamengo, mas eu acho que o Mengão vai conseguir um retrospecto muito bom nessa partida, principalmente porque veio de um mau resultado contra o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não vai querer vacilar de novo. E eu acho que vai dar Flamengo 1-0. 1-0 para cima do Central Córdoba. Vai ser uma partida difícil, mas eu acho que o Mengão traz os 3 pontos e aí já fica um pouco mais tranquilo na fase de grupos da Libertadores da América. E aí, qual é o seu palpite? Já coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião e fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.